Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o gênero editorial. É importante que a gente lembre que muitos dos gêneros que chegam até a nossa vida, os textos com os quais a gente se depara, têm uma propriedade muito forte ligada aos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação, é a mídia que estabelece de fato esse elo entre o fato, entre as informações e as pessoas. Por isso que a gente tem que ter um exercício muito crítico, muito criativo, muito atento para ler os gêneros textuais que circulam nos meios de comunicação, para que a gente consiga diferenciar bem o que é um fato, o que é uma opinião, para a gente conseguir também compreender quais são os objetivos daquele meio de comunicação no momento em que eles colocam determinadas informações para a gente, ok? Então pense sempre nisso, de que modo você está interpretando os fatos, de que modo esses fatos também foram organizados em um texto. O gênero editorial propõe um encontro da opinião com os fatos, ou seja, nesse momento o meio de comunicação se posiciona mesmo diante das informações e coloca isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, não para nos influenciar ou para manifestar uma opinião tendenciosa. Não, mas porque muitas vezes é necessário que esses veículos se coloquem diante de algumas informações. Então a gente vai começar a compreender agora a estrutura, as características, as propriedades de um gênero como o editorial. Primeiro, o editorial geralmente ele vai ser publicado em jornais, em revistas, ou ele também pode ser lido no momento de um telejornal. A gente vai falar sobre essa variação do editorial. Lembrando sempre que é um gênero, então, de caráter jornalístico e também de caráter opinativo, ok? Geralmente, o texto de uma editorial ele não é assinado por um jornalista em especial. O editorial é um gênero assinado pela instituição, pelo órgão, pela empresa, pelo veículo de comunicação. Então, por exemplo, um determinado jornal quer publicar um editorial hoje sobre um problema social importante ou sobre uma temática bastante relevante que vai ser abordada na edição do dia. Nesse caso, quem assina é o próprio jornal, a própria revista, ou seja, o próprio veículo assina esse texto. Por mais que a gente saiba que esse texto, obviamente, foi escrito por alguém, por um sujeito, por um ser humano, esse texto ele ganha uma propriedade mais institucional, porque é a voz da empresa, ou seja, a empresa seleciona muitas vezes o editor-chefe, a pessoa que lidera essa redação, lidera esse grupo de jornalistas, para escrever esse texto com auxílio, com o olhar de outros profissionais do meio, para apresentar esse texto na sociedade por meio de uma assinatura, então, geral. Você não vai ver lá, fulano de tal, não. Você vai ver o nome do meio de comunicação, o nome do jornal ou o nome da revista, por exemplo. No caso de um telejornal, que a gente vai ver daqui a pouco, a explicação sobre isso, também acontece a voz da empresa, muito mais do que a voz de um jornalista específico. A gente diz também que o editorial tem um caráter metalinguístico. Por quê? Porque é o jornal falando sobre o próprio jornal. A metalinguagem acontece quando a gente utiliza uma linguagem para falar da própria linguagem. Por exemplo, um quadro, uma pintura sobre pintura, ou seja, é a pintura falando sobre ela mesma. A gramática, por exemplo, que é um livro de palavras, um livro composto por palavras, explicações linguísticas sobre a língua. No caso do editorial, ele tem esse caráter metalinguístico porque é um texto jornalístico publicado em um jornal que também vai falar sobre o próprio jornal, ou seja, quando ele anuncia conteúdos que serão publicados nesse jornal ou nessa revista, por exemplo. Então, é o jornal e a revista falando deles mesmos. Nós temos também um caráter especial do editorial quando ele é veiculado em um telejornal. Nesse momento, a emissora de TV se posiciona diante de um fato. Pode ser, por exemplo, em virtude de um acontecimento muito importante para o país, o falecimento de uma figura célebre ou um acontecimento muito forte que impacta a vida da nação. Pode ser também quando a empresa, quando o meio de comunicação é acusado de alguma coisa, ou seja, ele precisa se defender, ele precisa se posicionar, ou em algum momento sério do ponto de vista das informações e da circulação dessas informações, momento esse em que a emissora percebe que não basta apenas expor fatos, é preciso também alertar a população. É muito arriscado esse limite entre a opinião e o fato, porque é possível que o leitor seja influenciado, que o telespectador seja influenciado pela opinião do meio de comunicação. Mas esse risco muitas vezes vale a pena, porque os meios também, esses meios de comunicação, eles não podem ficar tão distantes da relação com a sociedade, ou seja, em alguns casos vai ser importante sim se posicionar, mostrar que o jornal não está ali apenas transmitindo informações sem um posicionamento, ok?
Bom, existem variações do editorial que são publicadas, no caso de jornais e de revistas, com outros nomes que muitas vezes parecem outro gênero, mas estão bem próximos do que é uma editorial. Às vezes surge com o nome, por exemplo, o editorial vem com o nome de carta ao leitor ou carta do editor, não confundir com a carta do leitor, hein, que é aquela escrita pelo leitor e enviada para a revista ou para o jornal, por exemplo. Não, aqui é uma carta ao leitor ou uma carta do editor, ou seja, das pessoas que estão por trás, né, estão os bastidores na construção dessas notícias, para falar com o leitor nesse momento sobre algum determinado assunto. Por isso que o editorial também é publicado geralmente nas primeiras páginas, porque é como se fosse também uma introdução naquele jornal, um bate-papo que o editor estabelece entre a empresa, entre o veículo e os leitores. A estrutura de um editorial ela é a estrutura rígida de um texto de opinião, ou seja, se há o encontro da opinião com os fatos, e mesmo um texto de opinião é sustentado, é construído a partir de informações embasadas, bom, no caso do editorial, isso também não poderia passar em branco, essa estrutura com introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, no primeiro parágrafo eu apresento as ideias gerais, de forma impactante, de forma que chame a atenção do leitor e que apresente também o conteúdo fundamental do meu texto, né? Se o editorial vai ser lançado, por exemplo, no dia posterior à vitória da seleção brasileira em um campeonato, então é um fato muito importante, então logo na introdução esse fato é rememorado, ele é lembrado e em seguida a informação, a opinião, ela vai sendo desenvolvida. Então nos parágrafos seguintes, esses parágrafos vão contar com a apresentação de argumentos, com o desenvolvimento dessa ideia, a comprovação, pode vir informações sobre matérias especiais que vão constar nesse jornal, o aprofundamento da ideia, da tese, do ponto de vista que você apresentou lá no primeiro parágrafo, e por fim vem uma conclusão. Quando é um editorial de caráter muito opinativo, de fato, né, quando é um editorial construído em cima de um tema muito polêmico, que chame a atenção do leitor e que exija um posicionamento do meio de comunicação, essa conclusão também pode propor uma intervenção, uma solução para o problema. Isso pode acontecer, vai depender muito da variedade, da necessidade e do contexto, mas a estrutura textual é a mesma de um texto de opinião, ok? Ela segue essa rigidez da introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que seja um editorial muito pequeno ou um editorial um pouco maior, essa estrutura precisa ser respeitada. A linguagem de um editorial é uma linguagem objetiva com marcas subjetivas, porque se há o posicionamento do escritor, de algum modo, essa sinalização, né, do estilo, da opinião, a gente acaba observando a presença dessas sinalizações. No entanto, lembre-se que como o texto não é assinado, essa marca não é do tipo eu acho, na minha opinião, eu jornalista fulano de tal quero dizer isso. Não. É uma marca subjetiva de um meio. Quem assina esse texto é a empresa, quem assina esse texto é o veículo de comunicação. Então, acima de tudo, marcas objetivas, uma escrita em terceira pessoa, uma escrita muito mais direcionada, voltada para a variedade padrão, da língua norma padrão, as regras precisam ser respeitadas, uma linguagem direta, uma linguagem que atinja a maior parte das pessoas. E a gente pode dizer também que o editorial apresenta uma característica de atualidade, ou seja, é um texto que dialoga com a contemporaneidade, dialoga com os fatos do cotidiano e também tem uma temperatura especial. Por que isso? Porque é um conteúdo quente, o conteúdo do dia, do momento, da semana, do mês. O editorial pode envelhecer um pouco, ou seja, ele pode ficar um pouco atrasado se ele for publicado fora de hora, fora daquele momento. Então, a temperatura desse tema, ou seja, a temperatura desse conteúdo é muito quente, ela está muito próxima do que a gente está vivendo, muito próxima da vivência dos leitores. Então, o fato aconteceu hoje, a edição de amanhã já vai abordar isso no editorial. Tem essa propriedade de aproximação com o cotidiano que torna o editorial um gênero muito próximo da nossa vida, um gênero muito próximo dos fatos que estão acontecendo e a gente sente que essa opinião, a abordagem sobre esse fato ganha um caráter especial e, quando bem construído, quando bem escrito, nos ajuda inclusive a interpretar as informações que circulam na sociedade. Quando a gente percebe, né, a necessidade que os jornais têm de sinalizar os fatos mais importantes, né, extra, edição especial, esses fatos geralmente ganham o olhar especial do jornal, da revista ou da emissora de TV. Então, os jornalistas estão sempre atentos para sinalizar quais são esses fatos mais relevantes. Qual é o fato que vai merecer o destaque do editorial do dia ou da semana?
Então é importante pensar na qualidade desse conteúdo também. Que fato merece esse destaque? Aqui eu tenho para vocês um exemplo do primeiro parágrafo de uma editorial, para você compreender mais ou menos como construir esse tipo de texto. Você pode ser solicitado a simular essa escrita, né? Desenvolver uma editorial em sala de aula a partir de um elemento chave, a partir de um texto de apoio, de um suporte que te ajude a compreender como exercer essa função de um jornalista que dentro de uma empresa vai escrever esse texto de caráter oficial. Então, chega, queremos educação. Olha o título, é um título convidativo, é um título que usa uma construção linguística que nos coloca diante de um tema polêmico e exige de alguma forma o posicionamento porque nos convida a interagir, né? Queremos educação, não é só o jornal que quer, somos nós que queremos educação. Então ele já inclui você. Essa estratégia do título é bem interessante porque ela já envolve o leitor no texto. Os acontecimentos do último domingo mostraram que a violência dentro dos estádios não é um sintoma isolado da crise de segurança pública que impacta a nação. Perceba, nessas 3 linhas, nesse período construído logo no início desse editorial, já há um posicionamento. Primeiro, já há um posicionamento sobre a temática, a gente sabe que houve um caso de violência em um estádio. Já há um posicionamento opinativo quando ele diz que essa violência dentro do estádio não é um sintoma isolado, ou seja, já há uma ampliação do conteúdo, uma discussão que essa violência que aconteceu já é um sintoma de uma crise de segurança que impacta a nação. Só aí já veio a manifestação de várias opiniões por conta de uma associação do fato, que foi uma violência no estádio, o fato foi a violência no estádio, com a opinião de quem escreve, ou seja, essa violência não é isolada, ela está relacionada a outros fatores, tal como a crise de segurança pública. Não por acaso, já começa um outro período, esse é o fato que estampa a capa desta edição de segunda, que também conta com uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade. Nesse momento, logo na introdução, este editorial, além de apresentar o fato mais importante que ganhou a capa desse jornal, também já sinaliza para a gente outros conteúdos. Isso é o que a gente chama do caráter metalinguístico, ou seja, é o jornal falando dele mesmo, ele está informando que dentro, o conteúdo desse jornal vai contar também com uma entrevista com o prefeito da cidade, ou seja, eu tenho abordagem sobre fatos, eu tenho opiniões e eu ainda tenho já a sinalização do conteúdo. Aqui foi um pequeno exemplo de uma introdução. É claro que depois seria necessário desenvolver esse texto, retomar a temática inicial da violência e sinalizar também outras matérias afins, outras matérias que estão no conteúdo dessa edição, ok? Então, a partir de agora, sempre dê uma olhada especial aos editoriais para perceber de que modo esses meios de comunicação estão opinando sobre os fatos que circulam na sociedade, ok? O tema da aula de hoje foi editorial. Muito obrigado.